as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai. Povo santo de Deus, no Flashes da Vida de hoje, nós vamos falar sobre um tema que incomoda tanto as pessoas. Falar sobre morte. Tem tanta gente que tem receio de falar sobre isso. Mas é preciso compreender a morte nada mais, nada menos como uma passagem que nos permite compreender melhor a vida. Quando se pergunta o que você tem mais medo, as pessoas muitas vezes dizem: Padre, eu tenho medo de morrer. E eu quero te dizer uma coisa, criatura santa. Você vai morrer. É a única certeza que nós temos. A única certeza que nós trazemos no coração é que a morte um dia vai chegar na nossa história. Mas quando eu olho para a morte, eu não posso muitas vezes ficar naquilo que é perda. São Francisco dizia: ó, vem, irmã morte, e ajuda-me a compreender os desígnios da minha história. A morte nada mais é do que a possibilidade de perceber que é preciso valorizar a nossa vida. Tem gente assim: Padre, eu tenho tanto medo de perder aquelas pessoas que eu amo. Eu tenho tanto medo de perder aquelas pessoas que estão no meu convívio. A gente não perde essas pessoas. A gente nunca as perde. A gente entrega. E quando eu sei entregar, a morte se torna uma expressão da gratuidade plena. A morte se transforma em dádiva. E aí eu começo a perceber que mesmo quando eu entrego, mesmo quando bate a saudade, mesmo quando eu sinto a falta, eu vou percebendo que eu preciso hoje valorizar mais as pessoas que estão ao meu redor. Sabe que algumas vezes eu vou a alguns velórios e vejo pessoas que choram, que gritam, que dizem palavras lindas para um corpo que não pode escutar mais nada. Isso tem que ser dito enquanto o outro está vivo. A morte me ajuda a perceber que a vida é valiosa e que eu tenho que valorizá-la. Mas aí nós paramos diante de uma realidade que nos desconcerta, porque não sabemos aquilo que vai acontecer. Eu sei a resposta. Eu sei aquilo que vai acontecer depois da morte. Aquilo que você quer saber está naquele que nos diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim não morre jamais, mas vive eternamente. E é esse o sentido da nossa vida. A morte nos prepara para a ressurreição e para as vitórias que Deus quer colocar na nossa vida. Sabe, para de ter medo de morrer e viva! E viva! E viva! E quando você viver de verdade, a morte ela vai encontrar um sentido concreto. Porque as pessoas que nós amamos, elas não morrem nunca. Elas permanecem vivas dentro do nosso coração. Porque o amor ele eterniza aquilo que nós não compreendemos. E a morte se torna mais um momento da nossa vida que nos prepara para aquilo que um dia nós tanto sonhamos. A vitória eterna nele, só nele. E quando diante da morte você não compreender nada, tem gente que diz: por quê? Por quê? Por quê? Não existe porquês. Existem muitas vezes paraquês que nós vamos entender com o passar do tempo, quando nós ressignificamos as nossas dores e colocamos diante de Deus aquilo que nós não compreendemos. Não tenha medo de morrer. Viva, viva plenamente e que a morte se transforme na maior vitória que nós podemos alcançar. Nós cremos nisso, nós cremos nessa vitória que brota do Senhor. A morte não é o fim, a ressurreição é a promessa para cada um de nós. Quando você compreender isso, você vai poder dizer, você vai poder gritar, você vai poder proclamar: vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Que essa graça que vem da morte, que nos prepara para a vida, possa recair sobre a sua vida e sobre a sua história. E que o poder de Deus te ajude a compreender que é preciso oferecer tudo o que somos para que a vida seja de verdade vivida em plenitude. E eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.